E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 16 do podcast Papo de A, o seu jornal semanal com as principais notícias de inteligência artificial. Eu sou o Danilo Gato e essa semana a gente está com muitas notícias bem importantes para falar. A gente tem aqui o lançamento da nova versão do Ideogram, que é a melhor inteligência artificial que gera imagens com texto legível. A gente tem aqui uma notícia sobre a OpenAI fazendo parceria com a Figure, que é uma empresa de robôs humanoides, o lançamento de uma nova inteligência artificial do grupo Alibaba que anima fotos de uma forma extremamente realista. Temos aqui também que as demissões que são relacionadas à inteligência artificial são como um Ozempic corporativo. Ele elimina a gordura e você mantém o fato de que está usando em segredo. Então isso aqui é bem importante. Trump, né, está sendo alvo aí de imagens geradas por inteligência artificial, mas tentando ajudá-lo. Então a gente vai falar um pouco sobre esse impacto aí nas eleições. A gente tem aqui a ferramenta Klarna de inteligência artificial, que é um chatbot, fazendo o trabalho já de mais de 700 agentes de suporte. Elon Musk processa ChatGPT, né, no caso a OpenAI, sobre os seus acordos ali com a Microsoft. Experiência imersiva de Willy Wonka. A empresa reembolsará clientes após fiasco. Isso aqui foi um absurdo. A gente tem também aqui o Microsoft Copilot para finanças, que a Microsoft está lançando para profissionais do mercado financeiro. Adobe lançando uma ferramenta voltada à música, criação e edição de música, para te ajudar ali, para você que é produtor, que é artista, músico, essa ferramenta vai ser bem útil, a gente vai falar sobre ela. E Alexandre de Moraes diz que candidato que usar inteligência artificial para atacar adversário poderá ser caçado. Então, essas são as notícias. E para começar aqui com o jabá da comunidade profissional do futuro, a minha comunidade de treinamentos para inteligência artificial, que hoje já tem mais de 50 aulas divididas em alguns módulos aqui. Comece por aqui, que tem as principais aulas com conceitos básicos, como vender trabalho de inteligência artificial, chat GPT avançado, curso com mais de 40 aulas aí que gera certificado para você, melhores IAs de criação de imagem, criação de vídeo, como aumentar sua produtividade, tem como escrever livro, como viralizar post de rede social, canal Dark, que são canais de redes sociais que você simplesmente não aparece. Então é uma forma extremamente lucrativa de você usar a inteligência artificial nas redes sociais. Criação de chatbots personalizados, uma das maiores tendências, a gente vai até falar sobre isso daqui a pouco, e lives semanais. E acabei de estrear o nosso fórum, então agora a comunidade tem um fórum para que você, né, futuro assinante, quem sabe, e os assinantes atuais possam escrever, interagir. Então tem vários temas aqui, você pode, aqui vai ter notícias, apresente-se, temas gerais de inteligência artificial, ofereça seu serviço, contrate profissionais de IA, tutoriais, vai ter desafios, campeonatos de geração de imagem, monetização. Então, vários temas para todos os assinantes ficarem debatendo aqui no dia a dia, né? Então, é uma grande comunidade para todos nós que somos os pioneiros da inteligência artificial no Brasil. Mais uma vez eu falo, a oportunidade está passando na sua frente de estar nessa grande tendência, surfar essa onda e aproveitar as melhores oportunidades. Então, não perca seu tempo, faça assinatura no link da descrição aqui desse episódio no Spotify, mas você também acha na minha bio do YouTube e também na minha bio do Instagram o link para você se inscrever na comunidade. E vamos para a nossa primeira notícia. A Ideogram, que é uma ferramenta ali com plano gratuito muito robusto, está lançando a nova versão, que está fazendo agora imagens com cada vez mais texto legível. Para quem não lembra, ela foi a primeira inteligência artificial que criou imagens legíveis boas. A maioria das inteligências artificiais, quando a gente tentava criar imagem com texto, o texto virava, parece uma maldição. Se você lesse, eu acho que era capaz de você invocar algum tipo de entidade. E aí ela apareceu fazendo textos ali que era basicamente uma frase, né? Uma frase meio curta, você conseguia colocar e dava para ler. Nessa nova versão, você já está fazendo quase um parágrafo. Então, aqui na imagem que a gente pode ver no exemplo, tá um robozinho escrevendo aqui num quadro negro. Usar inteligência artificial para gerar texto e imagens tem sido difícil, bem difícil. E aí está muito bem escrito. Então, eles usaram inclusive a ferramenta para fazer uma espécie de narração, né, da ferramenta usando fotos com texto. Então, foi sensacional. Então, conheçam essa ferramenta ideogram.ai, tá? Então, vocês vão lá no site, vocês conseguem gerar imagens com texto. Para mim, para quem é designer, está entre as melhores inteligências artificiais. Bom, OpenAI está fazendo parceria com a Figure, que é uma empresa que cria robôs humanoides. Então, pessoal, nesse mercado da inteligência artificial, a gente pode perceber que a maioria das coisas está acontecendo no mundo digital. Tá? Tudo que é digital, a inteligência artificial já está entrando, já está dominando. Mas e o que é físico? E a pessoa que limpa o banheiro? E a pessoa que cozinha? E a pessoa, o encanador? De repente, né? Como é que a gente lida com esses casos? Essas pessoas estão protegidas para sempre, a profissão delas? Não, porque o que acontece é que essas profissões que estão mais
voltadas para o mundo físico, elas precisam da robótica, estar mais avançada, estar mais acessível. E a gente sabe que isso demora, né? Porque robôs são coisas físicas, você tem que comprá-los, tem que construí-los, tem manutenção. Enquanto que, por exemplo, a inteligência artificial no mercado digital, eu já consigo usar agora com as coisas que eu já tenho, não tenho que comprar nada novo. Então, essa que é a grande questão da robótica, só que a OpenAI já está se aliando a outras grandes empresas e investindo nessa Figure que cria robôs humanoides muito é, como é que eu posso dizer, muito parecido realmente com o movimento que os seres humanos fazem. E o mais legal, ele aprende a partir de observação. Então a gente está vendo aqui um vídeo que ele aprendeu como fazer café observando esse café sendo feito, e aí tentativa e erro até que ele aprendeu exatamente a abrir a máquina, pegar a cápsula, colocar na máquina. Quando a cápsula não encaixa, ele fica tocando na cápsula assim até ela girar e encaixar certinho, depois ele fecha e aperta o café. Então, a gente está vendo que em breve, tá? Só que vai levar ainda alguns anos, eu acredito, a gente vai ter os robôs aí no nosso dia a dia, presentes nas mais variadas funções. Então é aquilo que eu falo, quem tem a profissão 100% digital está mais propício a ser impactado pela inteligência artificial nesse primeiro momento, e quem tem a profissão 100% física está menos, mas não significa que está isento. Vai acontecer em breve, assim que esses robôs ficarem mais acessíveis, e a gente já está vendo esse movimento das empresas para que isso aconteça. Tivemos aqui o lançamento de uma nova tecnologia do grupo Alibaba, chamada EMO, que é Emote Portrait Alive, né? É basicamente retratos emotivos e vivos. O que que ela faz, né? Gerando vídeos de retratos expressivos com áudio para vídeo, um modelo de difusão de áudio para vídeo sob condições fracas. Resumindo, ele basicamente consegue animar uma foto a partir de um áudio que você entregou e é isso, e transformar num vídeo extremamente realista. Enquanto a gente já tinha algumas ferramentas que faziam isso, por exemplo, a DID faz isso há muito tempo. Você pega, gera uma imagem, por exemplo, no Midjourney de um rosto, ou faz upload de alguma foto qualquer, manda um texto ou um áudio e ela anima aquela foto falando aquele áudio. O problema é que ela anima de uma forma muito robótica, o negócio fica olhando para a tela ali, mal se mexe, fica ali um movimento esquisito. E agora essa ferramenta não. Essa ferramenta é impressionante. Então, para quem está vendo aqui o vídeo, eu vou dar play e vocês podem ver que a pessoa se mexe, ela mexe o rosto, ela vira para o lado, ela faz expressões faciais com a sobrancelha, ela não fica que nem um robô. Tá? Aqui nesse site você consegue ver elas cantando. E aí ela faz até as expressões faciais de quem está cantando, assim, quando está buscando aquela nota. Faltava botar a mão aqui na orelhinha, assim, né, para fazer ali fingir que está apertando ali o ponto para ver melhor. Então está extremamente realista. E isso vai trazer para a gente umas coisas interessantes. A gente já está entrando na era dos influenciadores criados por inteligência artificial. E atualmente, por exemplo, eu criei a Isabela Santos, né, quem acompanha aqui sabe que eu tenho essa influenciadora, ela interage através de texto, tá? Texto e foto. Basicamente, porque os vídeos ainda estavam muito toscos para usar. Se eu pegasse uma foto dela e colocasse no dia a dia, por exemplo, ia ficar um negócio muito tosco. Agora, com essa ferramenta, não. Com essa ferramenta, eu posso começar a fazer vídeos dela falando, dela apresentando algum conteúdo, dela respondendo aos seguidores. Vou criar a voz dela. E aí, com esse vídeo, as pessoas conseguem criar muito mais conexão. É aquilo que eu já falei e repito várias vezes. O ser humano tem muita dificuldade para diferenciar o que é real emocionalmente de algo que é muito parecido com o que é real. E aí, se você pega uma influenciadora, uma foto dela e coloca ela para cantar, para falar, para todo dia ela começar os stories dando bom dia para a pessoa, não sei o quê, as pessoas vão criar uma conexão com essas influenciadoras, isso é um fato. Então isso aqui vai trazer um novo passo para essa nova era das redes sociais que vai estar populada por diversos influenciadores que foram criados literalmente usando inteligência artificial. E aqui no site a gente consegue ver vários exemplos de várias fotos, a explicação aqui de como é que esse modelo foi criado, né? Como é que ela faz a tecnologia de imagens cantando. E aí, antes que alguém pergunte, não, ainda não está disponível. Isso aqui é um modelo. Até para você entender, normalmente esses modelos eles são divulgados através dos papers acadêmicos, né? Dos estudos acadêmicos que eles divulgam, como esse aqui. E aqui ele está falando do modelo. O modelo é a tecnologia bruta ali, refinada, né? Bruta e refinada, não, ficou estranho, né? É a tecnologia é, refinada que faz essa funcionalidade, mas que ela ainda não está atrelada a uma interface, a um site, a algum programa que a gente consiga ir lá e usar. Tá? Então, quem está usando de fato são apenas os pesquisadores. Então, o código ainda não está liberado. Aí normalmente funciona assim: eles primeiro divulgam, né, a funcionalidade através de um paper acadêmico desses, e aí depois de um tempo eles divulgam o código, né, fonte lá no GitHub, por exemplo,
para que outras pessoas possam pegar esse código e aí sim começar a desenvolver tecnologias, sites, aplicativos que usem essa tecnologia para que você consiga aplicar essa funcionalidade. Então, hoje não está disponível ainda. Eles só divulgaram, mas muito provável que nas próximas semanas, meses, vai estar disponível. A gente vai começar a ver diversas influenciadoras e influenciadores de inteligência artificial falando por aí de uma forma extremamente realista. Bom, todas as demissões de inteligência artificial são porque a inteligência artificial é como um Ozempic corporativo. Ele elimina a gordura e você mantém o fato de que você está usando em segredo, diz o guru de marketing Scott Galloway. Bom, para quem não sabe o que é o Ozempic, né, não sei se alguém não sabe, é um remédio que está muito famoso, né, uma medicação que você toma ele e ele tira teu apetite. Só que aí as pessoas que usam o Ozempic normalmente não gostam de falar que estão usando. Elas preferem falar que foi pelo esforço delas realmente ali, de ter fechado a boca, de ir para academia e tal, porque acreditam que isso desmereceria o fato do resultado que elas estão atingindo. E eu achei incrível essa analogia que ele fez, porque é basicamente isso que está acontecendo com as empresas. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Toda semana está saindo uma notícia como essa, de que estão ocorrendo as demissões devido à inteligência artificial, mas que as empresas estão simplesmente colocando isso para baixo dos panos e jogando outros motivos, né, que não são o motivo real, que no caso é a própria inteligência artificial. Então é isso que o Scott Galloway fala aqui. Ele está dizendo que pelas pesquisas que ele está fazendo, essa onda de demissão que está acontecendo nas empresas de tecnologia, que aparentemente tinha várias explicações que não colavam muito, elas na verdade são por causa da inteligência artificial. E as empresas não querem falar, porque quando fala que está demitindo por causa de inteligência artificial, vira um bafafá gigante, elas sofrem ataques aí de jornais, né, de sites de notícias. Então, as empresas preferem muito mais demitir e dizer que é por outro motivo. Então, isso mais uma vez fica o alerta da importância da gente estar acompanhando esse mercado para a gente se posicionar nas nossas áreas de atuação. Não vai, aparentemente, ter um episódio do Fantástico que vai começar com William Bonner dizendo a inteligência artificial está ocasionando um desemprego em massa. Ou se isso acontecer, já vai ser quando for tarde demais, já tivessem realmente numa situação extremamente crítica. Porque as empresas não estão divulgando isso. Isso era uma coisa que eu não esperava, me pegou de surpresa. Eu acreditava que quando começassem a acontecer as primeiras demissões de IA, que toda semana ia ter notícia disso, toda semana. Ah, mais 1.000 demissões por causa de inteligência artificial, mais 5.000. E não é isso que está acontecendo. As empresas estão demitindo a rodo, só que elas estão, ó, mantendo o bico fechado aqui, calado vence, para que ninguém saiba, para elas não terem essa repercussão negativa. Mas que estão usando, estão. E aí a gente tem pessoas que já estão analisando isso para trazer essas informações. Então vamos ficar atentos. Os apoiadores do Trump estão mirando eleitores negros com imagens geradas por inteligência artificial. Olha que interessante, né? E a gente vai até conectar esse ponto lá no final, quando a gente falar de novo daquele caso ali do Alexandre de Moraes falando de caçar mandato de quem usar a inteligência artificial. Eu imaginei muito a questão de que iriam usar a inteligência artificial para atacar os candidatos às eleições e não para ajudá-los. E olha que interessante, tem apoiadores do Trump que estão gerando com inteligência artificial várias fotos dele com um público negro aqui e divulgando para que pessoas negras tenham mais propensão a votar nele, como alguém que sabe que está criando laços ali, né, com eles. Então, olha que interessante, estão usando para o positivo ao invés do negativo. Só que essa que é a grande questão, né? A criatividade das massas. O problema da inteligência artificial é que ela está disponível de forma basicamente gratuita ou muito barata e extremamente acessível. Qualquer pessoa que não saiba nada, é só ele escrever assim, Donald Trump fazendo tal coisa, e aí ela vai criar uma imagem do Donald Trump fazendo aquilo que ela pediu. Então, quando fica muito fácil, aí a criatividade vai surgir porque são centenas de milhares, se não milhões de pessoas usando. E aí, em algum momento, alguém vai ter uma ideia dessas e começar a divulgar esse tipo de coisa por aí. E isso aqui já deixa um pouco uma dica do que eu vou comentar quando a gente chegar aqui mais no final desse podcast sobre essa questão da regulamentação, da legislação, da proibição, do veto que eles estão falando aí sobre essa questão de usar as ferramentas de inteligência artificial nas eleições e a minha opinião pessoal sobre isso. Bom, Klarna, né, que é uma assistente de inteligência artificial, consegue lidar com 2/3
do atendimento ao cliente via chat no seu primeiro mês. Essa aqui é uma das grandes tendências da inteligência artificial, até para ganhar dinheiro. Chatbots personalizados. Basicamente, toda empresa vai precisar ter uma inteligência artificial que vai servir no futuro como se fosse o cérebro da empresa digital, para criar conteúdo, para, sei lá, ajudar com estratégias, esse tipo de coisa. E isso está se iniciando através do atendimento ao cliente, porque suporte é um dos maiores gastos que as empresas têm. Atendimento ao cliente, você ter vários analistas para ficar recebendo ligação ali para ficar tirando dúvida besta. E as empresas no passado tentaram resolver isso através daquelas URAs enormes ali que você tem que digitar 300 números até conseguir falar com um humano, quase um labirinto. E também agora com alguns assistentes virtuais, só que muito limitados, aquele que você nem quer falar porque ele sempre está com aquelas respostas óbvias e nunca é o seu problema e você já pede para ele mandar para um humano direto. Agora, a partir do momento que a gente coloca um chatbot personalizado com um GPT por trás, que conversa que nem uma pessoa e consegue resolver teu problema, as pessoas não veem problema nenhum nisso, tá? Eu, por exemplo, como consumidor, eu tinha um problema de falar com um assistente virtual que não fazia nada, que não prestava para nada, que só estava lá para atrapalhar e fazer demorar eu conseguir falar com o ser humano. Agora, se ele resolve o meu problema, eu não tenho problema nenhum em falar com ele. Se eu tô lá com uma dúvida, eu perguntar e ele trouxer para minha resposta da dúvida, resolveu o meu problema. E outra coisa, horário de atendimento. Então, essas ferramentas, né, tanto os seres humanos quanto as ferramentas de chatbot que existiam, normalmente elas estavam limitadas ao horário de trabalho dos humanos. Então ficava aquele atendimento de horário comercial. Com esse chatbot vira 24 horas. Então o que é isso aqui, tá? Qual é a diferença desse chatbot para chatbot convencional? Chatbot é o nome dessa tecnologia que você conversa com um robô, né, com uma inteligência artificial, ou o que quer que seja, através de uma interface de chat. Como é que funciona? Tem um GPT lá dentro, que é a inteligência artificial que está por trás do chat GPT. Então, quando o usuário faz uma pergunta, interage, manda uma mensagem, essa mensagem dele vai ser processada e entendida pelo chat GPT, né? Vamos simplificar aqui, que vai dar essa resposta para ele. Só que esse GPT personalizado foi treinado com os dados da empresa. Então, ele tem acesso a vários documentos que tem os processos internos da empresa, tabela de custos, de valores ali dos produtos e serviços, as dúvidas principais. Então, ele não inventa da cabeça dele, ele foi treinado com os dados da empresa. E como a gente sabe que 90% desses casos aí de pessoas que entram em contato com suporte é através de perguntas bestas, ele está resolvendo o problema aqui. Então, olha o que aconteceu, né, os dados que colocaram. O assistente de inteligência artificial teve 2,3 milhões de conversas, 2/3 do atendimento ao cliente da Klarna. E ele está fazendo o equivalente ao trabalho de 700 agentes full-time. Tá? Então, uma ferramenta de inteligência artificial que tem um custo extremamente acessível, com certeza, está fazendo o trabalho de 700 agentes. Olha a economia que essa empresa está tendo. E ainda o potencial de ganho, porque os humanos têm defeitos, começando pelo horário de funcionamento, né? Você para de trabalhar no final da tarde. Então, se você quiser ter um atendimento 24 horas, você vai ter que contratar mais uma rodada de pessoas, pagar adicional noturno, sei lá o quê. Então, um custo absurdo. Outra coisa, capacitação e inteligência emocional. Então, você vai ter atendentes que às vezes estão num dia ruim, que aí vão tratar mal o teu cliente, ou até atendentes que não sabem, então em treinamento ainda não sabem direito as informações e podem dar uma informação errada. E com isso você pode perder negócios, pode perder novos negócios, pode perder negócios que você já tem. Enquanto que uma inteligência artificial basicamente não erra, quase nunca, tá? Ainda não dá para dizer nunca, mas está no quase nunca. Então ela vai conseguir conversar com o seu cliente de uma forma sensacional e resolver o problema dele, tá? Então tá aqui, ó. Está equilibrada, né, com o atendimento dos agentes humanos em relação à satisfação de cliente, né, a nota de satisfação de cliente. Ela é mais precisa em resolver problemas, levando a 25% de queda em retrabalho, né, de pessoas que estão solicitando novamente o atendimento. Os consumidores agora conseguem resolver os seus problemas em menos de 2 minutos comparados aos 11 minutos prévios, ou seja, olha a quantidade de vantagens. Está disponível em 23 mercados, 24 horas, 7 dias por semana e se comunica em mais de 35 idiomas. Ainda tem essa, o idioma. As inteligências artificiais conseguem entender.
é estimado que vai levar a 40 milhões de dólares de lucro, de melhoria no lucro para a Klarna em 2024. Tá? Então, a Klarna teve ali uma melhoria massiva na sua comunicação após usar um chatbot através de inteligência artificial, que foi usado ali com a OpenAI, né, com o GPT da OpenAI, que é o que está na maioria dessas ferramentas. Tá? Então, pessoal, eu aproveito isso aqui para linkar com a comunidade profissional do futuro, porque talvez algumas pessoas não tenham entendido esse módulo aqui de criação de chatbot. Aqui eu ensino justamente a você fazer esse chatbot. E para você que acha que é uma coisa de outro mundo, precisa de TI, não precisa. Pessoal, a criação de aplicativos, de softwares e todo tipo de coisa aí que é voltada à tecnologia está migrando para ser feita através de linguagem natural. O que é linguagem natural? Essa é a forma que você conversa, como se você conversaria com uma pessoa, como você conversaria com uma pessoa convencional. Então, quando eu vou criar um chatbot, por exemplo, lá no GPT, vou criar um GPT personalizado, eu falo para o ChatGPT o que eu quero que o chatbot faça. Eu falo assim, olha, eu quero que seja um chatbot de suporte, que ele sempre responda cordialmente, ele não pode responder nada que não esteja nos arquivos que eu te entreguei, isso e aquilo. E quando eu clico lá em gerar, ele já gera um prompt para o meu chatbot, já me entrega ele basicamente pronto. Tá? E se eu quiser mudar alguma coisa, é só ir lá nas instruções dele e mudar. Só que as instruções não estão em palavreado técnico, elas estão em normal. Você vai ler o que está escrito, que vai estar assim, nessa conversa, você é um especialista em atendimento ao cliente, você deve ser cordial, sei lá o quê. Aí você vai ver onde é que está o erro do que você quer melhorar e você vai literalmente digitar. Lembre de sempre pedir para o cliente, sei lá, anotar o protocolo. Aí você escreve essa instrução a mais lá, aí a partir de agora ele vai pedir também. E as ferramentas de chatbots mais complexos, elas estão migrando para o no-code, né, que é o sem código, então que é uma construção visual. E aí você coloca lá os quadradinhos do fluxo da conversa, né, apresentação, solução do problema, sei lá o quê, aí puxa um quadradinho para o outro, se a pessoa falar tal coisa vai para cá, se ela falar tal coisa vai para lá. Só que é um negócio super visual e intuitivo, você não tem que digitar basicamente nada de código. Até porque se precisar o chat GPT consegue digitar para você. Então a gente está indo para uma simplificação. Todo mundo vai poder ser um programador no sentido da pessoa que teoricamente digitaria códigos para criar coisas. Tá? Não digo substituir programador em raciocínio lógico, em entendimento de infraestrutura de dados, mas assim, eu tive uma ideia de um sistema, eu consigo colocar ele para funcionar. Se eu quisesse, por exemplo, que aqui nesse meu site agora aparecesse um pop-up, eu poderia ir lá no chat GPT e dizer, olha, crie para mim um código para um pop-up, para um site, para quando o usuário levantar aqui o mouse para sair do site, o pop-up aparece e tenta pegar o e-mail dele ou tenta dar um cupom de desconto para ele, sei lá. O chat GPT vai escrever para mim esse código. E aí eu posso até perguntar onde é que eu colo esse código, como é que eu acesso. Aí eu vou lá, se eu tiver na plataforma e tiver acesso ao código, eu colo esse código lá e a partir daí vai funcionar. E se der erro, de repente eu subi aqui o mouse e aí apareceu um negócio preto, mas não apareceu o pop-up. Então eu posso ir lá no chat GPT e dizer, olha, deu erro, não apareceu a janela, a tela só ficou preta. Aí tá aqui meu código. Aí ele vai ler teu código e vai dizer, ah, entendi onde está o problema, vou corrigir aqui para você, tente de novo. Agora pega, tenta de novo e coloca, e agora funciona. É assim que vai ser o desenvolvimento de sites no futuro. Qualquer pessoa que tiver uma ideiazinha de funcionalidade de alguma coisa vai falar para a inteligência artificial e a IA vai criar para ela esse código. Tá? Então, essa criação de chatbot vai ser uma grande tendência, porque basicamente toda empresa vai precisar ter um chatbot para ajudar com atendimento ao cliente, suporte, vendas, até estratégia, esse tipo de coisa. E as pessoas que souberem criar esse chatbot vão ter muito trabalho. Tá? Então, você pode até ser um representante de alguma grande marca aqui no Brasil, né? De alguma empresa que faça esse chatbot, aí você pega uma certificação, você vira um parceiro qualificado aqui para fazer esse tipo de implementação. Eu acho que é um mercado que tem tudo para ter muita demanda. E quando você começar a fazer os teus clientes ficarem satisfeitos e começarem a falar, nossa, eu reduzi minha equipe, reduzi meu gasto absurdamente, agora o chatbot está me trazendo até um melhor atendimento do cliente, eu acho que você vai vender pra caramba esse serviço, tá? Então, para mim, criação de chatbot é uma forma sensacional de monetizar e que deve ter uma sobrevida relativamente longa aí, porque não é só o setup, é o setup e manutenção. Então, daqui a pouco tem dados novos para colocar no chatbot, aí você vai ter que atualizar. Aí, se a empresa notar que aconteceu algum erro, ela te chama, você vai lá e ajuda ela com a questão do chatbot. Você pode até revender para ela o uso do chatbot na sua própria plataforma e ela te paga uma mensalidade. Então, é um modelo de negócio aqui na minha opção que
tem tudo na minha visão, que tem tudo para dar certo. Então, vale a pena. E aqui na comunidade eu tenho aulas de como você criar chatbots personalizados. Então, mais uma vez, chamo vocês para conhecerem a minha comunidade de treinamento de inteligência artificial. Elon Musk processa a OpenAI, criadora do ChatGPT, pelos seus links com a Microsoft. Então, basicamente, galera, para quem não sabe, o Elon Musk foi uma das pessoas que fundou ali a OpenAI, junto com o Sam Altman e tudo mais. E aí, essa empresa, o nome dela era OpenAI, né? Open é aberto, justamente para ter a ver com open source, né? Que é código aberto. Então, era para ser uma instituição sem fins lucrativos, que tinha como objetivo trazer a AGI, que é a Inteligência Artificial Geral, que é quando a inteligência artificial consegue fazer as coisas no mesmo nível que o humano e começa a superá-lo a partir daí. Tá? Então, isso é a AGI, que é a Artificial General Intelligence. E em todos as áreas humanas, né? Tanto visão, audição, então é uma inteligência artificial multimodal e que consegue ser tão boa quanto os humanos em tudo, e isso faz com que ela logo supere os humanos e migre para se tornar no futuro uma super inteligência artificial, que aí é a inteligência que já é muito mais inteligente que o ser humano e aí já é quase uma entidade aí. Mas enfim, esse era o objetivo da empresa. Então Elon Musk processou a OpenAI exigindo que eles voltem a agir da forma que era para eles agirem quando eles criaram a empresa, que seria não ter fins lucrativos. No caso dele, isso pode ter muito a ver também com a questão de concorrência desleal, talvez, né, que ele imagine, porque se juntou ali com a Microsoft, eles estão quase montando uma espécie de monopólio do mercado, porque é indiscutível que eles estão na frente de todo mundo e eles sempre lançam um negócio sensacional. Aí todas as outras empresas lutam e conseguem chegar no mesmo nível. E aí quando elas chegam, eles fazem algum outro anúncio e lançam uma coisa mais sensacional ainda. Então a impressão às vezes que tem é que eles já estão com 3 lançamentos à frente, só que eles vão soltando aos poucos, assim, só eles esperam a concorrência alcançar e lançam mais um. Aí espera a concorrência alcançar e lançam mais um. E tem sido assim desde o início, tá? Então é por isso que talvez eles sejam, sei lá, na minha opinião, eles vão se tornar a empresa mais valiosa do mundo aí, provavelmente, por causa dessa tecnologia. E aí o Elon Musk está irritado com isso. E tem também a questão de que a inteligência artificial é um negócio muito perigoso para ser feito sem cautela. Tá? Então, quando você está visando lucro, você muitas vezes toma decisões mais apressadas, você reduz custo com uma equipe, por exemplo. Não sei quem de vocês já assistiu o filme Megan, que é um filme como se fosse o brinquedo assassino dos tempos modernos, que era para ser uma bonequinha que estava sendo desenvolvida ali numa loja de brinquedos, para ser uma amiga das crianças e tal. E aí ela tinha a desenvolvedora dela que era uma mulher lá que era cientista de inteligência artificial e estava criando toda a inteligência da boneca, só que por pressões corporativas em termos de prazo de lançamento, lucro e sei lá o que, eles tiveram que antecipar o lançamento da boneca. Aí a mulher fala, olha, ainda não está pronta. Aí o cara, mas vamos testar aqui. Ah, não, tá boa assim, vai assim mesmo e tal, depois a gente vai ajeitando. E aí colocou a boneca no mercado. Só que acabou que a boneca era defeituosa e ela se tornou lá uma psicopata e aí o filme inteiro acontece. Então, isso daí foi meio que um alerta, porque isso pode acontecer também. A inteligência artificial é um negócio perigosíssimo, pessoal, muito perigoso, tá? É um nível assim que é uma tecnologia que pode levar a gente para a gente viver num paraíso. Pode ser que daqui 10 anos a gente esteja vivendo num paraíso, assim, numa utopia, pessoas ultra saudáveis, ninguém precisa trabalhar, tudo é diversão, e ninguém fica doente, sei lá o quê. Ou a gente pode literalmente ir para a extinção, porque é uma tecnologia que a gente pode perder o controle dela. E ela vai ser muito mais esperta que a gente, ela vai ser quase uma espécie de ser artificial que a gente criou, só que é muito mais inteligente que a gente. Inúmeros filmes já mostraram, não preciso ficar explicando para vocês aí esses desdobramentos, que é o que pode acontecer de verdade. Tá? Então, muita gente está tentando levantar essa bandeira do calma, galera, vamos fazer isso com calma, que não é um negócio para a gente fazer na correria, criar inteligência artificial de qualquer jeito e tal. E eu creio que também é um dos motivos pelo qual está acontecendo esse processo do Elon Musk. Talvez não. Há quem diga que ele só está olhando também o lucro dele, que ele está chateado porque a OpenAI está crescendo mais do que ele queria também fazer parte disso lá, ou então está no mesmo patamar. Pode ser que sim, pode ser que não, mas com certeza essa questão aí do cuidado na hora de você desenvolver a inteligência artificial deve sim ser levado em consideração nesse tipo de situação e pode ser um dos motivos aí que motivou esse processo. Bom, experiência imersiva Willy Wonka. A empresa reembolsará clientes após o fiasco. Para quem não sabe,
Uma empresa na Escócia, tá aqui, ó, fez diversas promessas a respeito do evento, cujos ingressos foram vendidos a preços altos, porém decepcionou os clientes. Os caras simplesmente criaram várias imagens usando inteligência artificial, mostrando a fantástica fábrica de chocolates, um negócio super colorido, parecia um mundo dos sonhos para as crianças e tal. E a expectativa era chegar numa espécie de Disney, né, da fantástica fábrica de chocolates, e a realidade foi que eles chegaram basicamente numa feira de ciências de colégio. É uma feira ruim ainda, tá? Porque tem muita feira de ciências que é boa. É basicamente um galpão abandonado e colocaram uns banners assim soltos ali sambando, nada a ver numa parede gigante. Parece que tinha mais sobras de decoração de festa infantil, nada a ver, aleatório assim posicionado no meio ali do galpão. E inclusive pegaram ainda uma mulher, não sei de onde. A mulher parece que acabou de voltar de uma balada, porque na foto que ela aparece, ela tá com um olho baixo, a coitada, pra ficar ali servindo drink. Aí tinha falando que tinha uma área que ia ser a área da limonada, e aí na verdade era só uma mesa tosca com um monte de copinho com uma limonada ali já feita. Enfim, as pessoas chegaram, ficaram indignadas e pediram o dinheiro de volta. Então isso aqui levanta também essa questão da inteligência artificial que acaba enganando as pessoas, porque eu posso criar uma imagem que não existe do meu produto, do meu serviço, e usar essa imagem para divulgar esse produto e serviço e ser uma propaganda enganosa, que foi o que aconteceu aqui. Tá? Então, mais uma vez, muito cuidado com essa questão da inteligência artificial para divulgação. Hoje mesmo eu estava batendo papo com o pessoal lá no grupo de WhatsApp da comunidade, porque alguém jogou lá um vídeo que foi editado com uma ferramenta de inteligência artificial chamada Wonder Studio, que essa ferramenta consegue, você clica em alguma pessoa que está no vídeo e ela substitui aquela pessoa por algum personagem 3D, que aí no caso tinha substituído alguns trabalhadores rurais por um robô e fizeram um vídeo lá falando como se fosse um robô real. Ah, este robô aqui do modelo tal consegue fazer a colheita melhor do que 10 pessoas, foi treinado com mais de 1.000 horas, sei lá o quê. Ele consegue trabalhar, portanto, custa US$ 40.000. Fizeram um puta documentário em cima de uma imagem fake e para a gente lá do grupo que estamos acompanhando a inteligência artificial, já fica um negócio realista que a gente tem que basicamente conhecer a ferramenta ou estar muito atento ao vídeo para prestar atenção. Imagina para essas pessoas do grupo que nem veem nada, só abriram ali, viram um robô super realista, colhendo ali o negócio com áudio, as pessoas vão acreditar, entendeu? Elas vão sair agora por aí falando que tem um robô super tecnológico que já faz colheita e tal. Então, é muito difícil para as pessoas que não estão atentas a isso saberem o que está acontecendo. A gente vai ter milhões e milhões de pessoas caindo em golpes. Então, fica aqui o alerta até para vocês, porque que estão acompanhando, porque mesmo a gente sabendo que existe, é difícil quando passa assim, do nada, a gente não está esperando um golpe desse, ultra realista, e acaba passando direto e você não percebe. Tá? Mas é sempre bom ficar com esse alerta de que tudo pode ser IA hoje em dia, e aí, numa situação como essa aqui, você ir atrás dos seus direitos, né? Realmente, as pessoas foram bem lesadas aqui nessa experiência. Ó, tivemos um passo importante aqui. A Microsoft introduziu, apresentou o seu Copilot para finanças. Então, ele é uma inteligência artificial capaz de analisar, processar, resumir dados financeiros. Então, você joga para ele a tua planilha financeira ali, e ele vai te dar insights, vai te dar visualizações, gráficos, dicas, análise que você pedir. Você conversa com as suas planilhas. Ela vai conseguir identificar oportunidades que você às vezes não prestaria atenção. Então, às vezes, você está lá analisando uma planilha gigantesca financeira, pô, às vezes você não tem capacidade de processamento mental para começar a fazer conexão ali de todos os dados. E a IA tem. Ela consegue perceber padrões muito bem. Ela consegue perceber que alguns números ali se conectam, que eles podem significar alguma coisa e te chamar atenção para isso. Então, lembra que eu falei para vocês que eu saí da área de finanças porque eu achava que a IA ia chegar e ia impactar muito? Está começando agora. Então, as pessoas que são analistas de ações, por exemplo, que fazem relatórios, controllers, pessoal de contabilidade, que é muito trabalho repetitivo voltado a finanças, esse tipo de tecnologia que vai fazer muito rápido. Então, se você trabalha numa dessas áreas, vá correndo aprender essa ferramenta aqui para você aprender a usar e você conseguir entregar toda essa produtividade, porque aí se a sua empresa resolver reduzir a equipe, você é a pessoa que fica, porque você sabe mexer. Essa é a primeira fase que a gente está vendo agora na inteligência artificial. São reduções. Então as empresas ainda não estão confiando 100% na inteligência artificial para fazer seus trabalhos.
elas ainda querem ter pelo menos uma, duas, três pessoas ali para ficar administrando a inteligência artificial. Então, quem é que vai ser? Quem vão ser essas pessoas? Quem souber mexer, quem souber usar essas ferramentas. Tá? Então, aqui no site da Microsoft, inclusive, tem um trailerzinho da ferramenta, né? Um vídeo mostrando, e é bem impressionante. Você conversa, você já consegue tacar no e-mail e mandar para alguém, ela te dá as visualizações, te dá os insights, você consegue pedir para ela criar fórmulas novas, uma coluna diferente, uma linha. Então é um negócio bem importante que essa ferramenta está fazendo e que em breve a gente vai ter esse mesmo tipo de ferramenta também no seu aplicativo do banco, no seu aplicativo da corretora, que você vai conectar suas finanças e ele vai te dar dicas, vai te ajudar ali com seus gastos, né, a evitar gasto de cartão de crédito. Então, a inteligência artificial para o mercado financeiro ela vai ser extremamente útil e a gente pode esperar com certeza aí mais evoluções nesse sentido nos próximos meses. E eu também queria aproveitar para falar que a Microsoft está vendendo esse plano chamado Copilot Pro, que é justamente o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft e é assinatura para você poder usar essa inteligência artificial nos programas da Microsoft. Aí muita gente me pergunta, fica na dúvida, qual é a diferença de pagar o Copilot Pro ou a assinatura Plus do ChatGPT? Porque eles têm um valor muito parecido e falam que o Copilot usa o GPT-4. É porque são usos de casos diferentes. O chat GPT é uma janela de chat. É para você ter conversas longas, criativas. Ele te ajuda a criar muitas coisas, entendeu? Então ele tem os plugins, ele tem a funcionalidade dos GPTs personalizados, ele tem memória. Você agora pode chamar GPTs personalizados para as conversas. Então é uma interação mais complexa, mais profunda que você tem com ele. Enquanto que no Copilot, a ideia principal é você usar a inteligência artificial dentro da suíte do Windows, dentro do Word, dentro do Excel, do PowerPoint, daí de finanças. Só que ela ainda está no nível muito básico, ela ainda não faz muita coisa. Tá? No Word ela basicamente esboça texto para você, no Excel ela analisa alguns dados de planilha já prontas. Eu não estou falando dessa aqui, eu estou falando do Copilot no Excel. No PowerPoint ela até cria apresentação, mas também de um jeito meio tosquinho lá, você não consegue mudar muita coisa. Então hoje, na minha opinião, não está valendo tão a pena ainda assim pagar a assinatura do Copilot, mas eu tenho certeza absoluta que daqui a algumas atualizações vai ficar extremamente poderoso. Você vai chegar lá no PowerPoint, vai pedir a apresentação, ele vai gerar. Você vai pedir para ele alterar a fonte da apresentação inteira, ele vai alterar. Ele vai gerar apresentações muito mais bonitas. Você vai pedir a animação específica. Você vai dizer: olha, quando abrir esse slide, eu quero que essa imagem venha pulando da esquerda e o texto apareça com um fade-in, assim. E ela vai fazer, ela vai entender, sabe? Então vai chegar nesse nível. E aí sim, na minha opinião, vai valer muito a pena ter a assinatura do Copilot Pro. Mas hoje ela parece mais um beta do que qualquer outra coisa. Ela vai ajudar algumas pessoas específicas, mas para mim ainda não faz tanto sentido, eu ainda prefiro ter a assinatura do Plus mesmo. Bom, e aí a gente entra aqui no Adobe, né? A Adobe tá lançando ali um software novo de inteligência artificial voltado para músicas e é algo impressionante. Tá? Ele vai ajudar não só a criar, mas também editar músicas. Você pode chegar lá e escrever, faça um ritmo de hip hop, ele vai fazer. Aí você pode dizer assim, eu quero que o som faça um fade out, que ele vai diminuindo. Aí ele vai e faz. Aí você pode pedir para ele continuar aquela música. Então ele tinha criado 10 segundos só da música, você fala assim, continua. E aí no exemplo, se eu não me engano, o cara pegou até uma música existente e pediu para a inteligência artificial continuar a música existente como ela seria. E ela continuou. Então, até a criação de música vai ser um negócio sensacional. É cada vez mais aquilo que eu falo, né? A pessoa que vai dar muito certo nesse mercado futuro é aquela pessoa que tem bom gosto, que tem referências, que tem boas ideias. Porque antes, se eu sou uma pessoa que tem um bom gosto incrível para música, referência e boa ideia, isso não serve para nada, porque eu ainda precisaria. Como é que eu transformo isso numa música? Eu vou ter que aprender a tocar algo, vou ter que contratar músico, vou ter que contratar um produtor, então eu não conseguiria botar esse meu bom gosto aí em prática. Agora eu vou conseguir. Agora eu tenho uma ideia incrível de música, eu vou chegar numa ferramenta que nem essa e vou dizer. Comece fazendo aqui umas cordas, né? Violino, esse tipo de coisa ali, subindo um pouco, assim, num ritmo alegre sei lá, dinâmico. Aí ela vai gerar, vai dizer, não, não, mais dinâmico. Agora, é isso aí. Agora eu quero que diminua as cordas, eu quero que comece uma percussão e, sei lá, sopros, né? Trompete, sei lá o quê. Aí vai fazer. Vai ser mais ou menos isso. Vai ser como se você estivesse falando com a banda e com o produtor ao mesmo tempo e ela vai criando, tá? Até que você vai criar aquela música. Então, quem vai dominar são as pessoas que têm bom gosto e boas ideias, porque a parte técnica não vai mais ser um empecilho para elas criarem o que elas quiserem criar. A pessoa tem uma ideia incrível de um jogo,
essa ideia não vai ficar, não vai para a gaveta, ela não vai ser perdida porque essa pessoa não tem dinheiro para contratar um estúdio ali para desenvolver o jogo. Ela mesma vai conseguir fazer. Ou ela vai contratar um profissional de IA que vai ser muito mais barato do que os estúdios do passado, para fazer os personagens, para fazer todo o jogo, né, o código e tudo mais. Então, é basicamente assim que vai funcionar no futuro. A gente vai ter ferramentas que conversam com a gente e que vão nos ajudar a criar nossos conteúdos, as coisas que a gente quer criar no dia a dia. E aqui a gente vem para um ponto bem delicado, né? Moraes diz que candidato que usar inteligência artificial para atacar adversário poderá ser caçado. Qual que é o grande problema aqui, pessoal? O problema não é você punir as pessoas que usaram a inteligência artificial de uma forma nociva. O problema aqui é você identificar a pessoa que usou a inteligência artificial de uma forma nociva. Porque é um negócio extremamente barato, acessível e que a pessoa pode criar de qualquer computador que não seja o dela, espalhar em algum fórum e daqui a pouco o negócio pega e já era. Tá? Então é muito, 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 muito fácil de você fazer esse tipo de conteúdo fake e é muito fácil de você jogar na internet sem que saibam que é você. Então, como é que vão descobrir que foi o político que criou aquela campanha fake ali para atacar o outro? Vai ser muito difícil, para não dizer impossível. E aí, isso me preocupa no seguinte ponto, né? Fica muito mais fácil usar isso daí para você incriminar um inocente do que para você achar um culpado. Porque é muito mais fácil um político contratar alguém para fazer algo contra ele mesmo, para depois ele dizer que foi o cara lá, o concorrente dele, e pegar algumas provas ali forjadas, do que de fato você pegar alguém que realmente. Você pegar um político que realmente estava usando isso na prática. Tá? E aí, assim como a gente viu também aquela questão lá do Trump, as próprias pessoas vão começar a usar. Então não vai ser necessariamente o partido político, lá o marqueteiro do político, não. Vai ser um eleitor dele que é um pouco mais emocionado, que vai pegar e vai começar a fazer esses conteúdos fakes ali do concorrente para ficar jogando na internet, jogando em redes sociais para tentar angariar mais votos. Isso daí é muito difícil de lidar, pessoal, porque se na véspera das eleições algum vídeo viralizar com algum candidato falando alguma atrocidade, fazendo alguma atrocidade, as pessoas vão acreditar. E aí aquele candidato pode perder um monte de voto ou ganhar um monte de voto, dependendo de qual foi o conteúdo aí que foi gerado. Tá? Isso é extremamente perigoso para as eleições. Então, para mim, isso aí não serve de nada. Isso é mais perigoso, na verdade, para quem foi incriminado, mesmo sendo inocente, do que para você pegar culpados mesmo. E agora, pegar culpados, eu realmente não sei como vai ser feito, porque é muito difícil. Eu já falei aqui em outros podcasts o que eu acredito que tem que ser feito. Tem que ter uma mudança na infraestrutura geral da internet, mas isso demora. Tá? Não é fácil de fazer. Então, o máximo talvez que essas ferramentas poderiam fazer é todas as principais colocarem uma espécie de marca d'água nas suas imagens, tá? Que consegue ser identificada por outras inteligências artificiais, mas não por humanos. Porque pelo menos você já minimiza muito a quantidade de pessoas que têm acesso à ferramenta que vai gerar isso e colocar na internet sabendo que a imagem está tagueada, né, de uma forma invisível com os dados dela, tá? Agora, fora isso, só ameaçar que vai prender, que vai atacar, nunca funcionou para ninguém. O que tem aí de golpe rolando, entendeu? Isso daí só vai espantar alguns casos muito, muito específicos. Quem for realmente de má índole e quiser usar isso, vai usar e não vai se preocupar nem um pouco com essa regra, porque a pessoa não vai ser pega facilmente. Então, a gente já está vendo o que está acontecendo nas eleições americanas, eu estou acompanhando aqui, estou ansioso para ver exatamente o que eles vão fazer para proteger, qual vai ser o impacto que isso vai gerar nas eleições, e aí eu vou trazer esse conteúdo aqui para vocês também, para a gente entender como é que isso pode se aplicar aqui no Brasil também. Então, para a gente finalizar, mais uma vez, chamo vocês para conhecer minha comunidade de treinamentos. É só acessar o link na descrição desse vídeo. Eu sou o Danilo Gato. Compartilhem esse podcast com seus amigos. A gente está em segundo lugar do Brasil, pessoal. Vamos chegar em primeiro. Deem uma avaliação se vocês estão gostando aqui do meu podcast. Vão lá, deem 5 estrelinhas. Vamos fazer esse podcast virar o primeiro do Brasil para a gente conseguir trazer essa mensagem aí para mais pessoas, porque isso aqui é importante para todo mundo, não apenas para nichos específicos, beleza? Então, conheçam a comunidade, deem as estrelinhas, escrevam algum comentário aí, me sigam e até o próximo vídeo.